anos vamos falar sobre a questão de solucionar, ou no caso o tema solucionando os desafios do GC. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre andar em unidade e na mesma visão. E nós vamos abrir na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 4 ao 6, que está escrito assim: há um só corpo e um só Espírito, assim como há esperança para o qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Quando é falado essa frase, me lembra daquela oração que Jesus Cristo ele fez, a oração sacerdotal, em João 17. E naquele momento, Jesus Cristo, ele fez essa oração porque ele sabia do que nós iríamos passar no futuro, como igreja, como liderança, e ele roga para que nós sejamos um nessa oração, em João 17. Ele roga ao Pai para que sejamos um, porque ele sabia que isso ia ser uma das dificuldades da igreja. E Jesus não roga pelo mundo, mas ele roga pelos seus, pelos que são de Cristo, para que nós sejamos um, diz a sua palavra. Então, a igreja é uma igreja unida, ela tem que ser uma igreja unida, ela tem que andar numa mesma visão, amém? Numa mesma visão, e uma igreja unida, andando numa mesma visão, é uma igreja inabalável, porque esse é o objetivo. Quanto mais nós estamos juntos, quanto mais nos tornamos um, quanto mais andamos em unidade, o inferno ele não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, não mais, jamais vai prevalecer contra a igreja do Senhor. E Jesus Cristo disse também que, e Satanás também sabe disso, que o reino dividido, ele não subsiste, ou seja, um reino que ele não está junto, um reino que anda dividido, o que é que vai acontecer? Ele não tem intensidade, ele perde a sua intensidade. E o objetivo de um reino que se divide é destruição. E a igreja, ela precisa andar nessa mesma visão, a igreja precisa andar nessa unidade. E como é que a gente faz isso? Nós precisamos amar primeiramente ao Senhor, mas também amar o nosso pastor, o nosso líder, vestir a camisa juntamente com ele. É isso que nós precisamos fazer. Muitas das vezes nós para fazer algo para o Senhor, precisamos ser impulsionados ou chamados à atenção. E muitas das vezes esquecemos de colocar paixão nisso. E fazemos só se a pessoa nos relembrar, ou só se for chamado a atenção. E andar na mesma visão, e andar em unidade, é você sentir a dor um do outro, amém? E às vezes o nosso pastor, os nossos líderes, eles passam por um momento de dor, aquele momento de cansaço, mas nós não gostamos de sentir o mesmo cansaço que ele sente. Nós não sentimos isso. Queremos que o nosso pastor, o nosso líder, ele ore por nós, mas nós não gostamos de orar por nossos pastores, por nossos líderes. Então, andar em unidade é o pastor também sentir a dor do seu filho na fé, do seu discípulo, mas também o discípulo também se unir à causa, e assim também um sustenta o outro. E andar em unidade é fazer com que o trabalho ele possa prosseguir, mesmo que você sabe que o seu pastor tem muito para lhe ensinar, o seu líder tem muito para lhe ensinar, mas você também está ali se colocando de pé junto a ele para ajudá-lo a prosseguir, porque você sabe que a causa é nobre, porque você sabe que o reino de Deus é nobre. Amém? Então, Jesus ele disse que um reino dividido, ele não pode continuar. E como é que nós podemos fazer a obra do Senhor, se quando se trata da obra do Senhor, nós fazemos, às vezes, sempre com os nossos restos, Como líderes até, nós fazemos sempre com atraso, nós fazemos sempre com
como é que eu posso dizer, sempre fazemos com o último da nossa energia que temos, né? Das nossas forças, deixamos o tempo de sobra para Jesus Cristo, para a obra do Senhor. Quando se é falado sobre a questão, meus irmãos, vamos fazer os relatórios da igreja, por exemplo, vamos enviar os nossos relatórios da igreja, vamos enviar os relatórios do GC, e quando todo o final do GC, às vezes as pessoas elas esquecem de fazer uma coisa tão simples, tão pequena, um relatório tão pequeno, e aí nós esquecemos, sabe por quê? Porque nós não estamos apaixonados pela visão da igreja, nós não estamos apaixonados pelo trabalho e pela obra do Senhor. Porque se eu sei que eu vou fazer um relatório desse, bem feito, e enviar para a minha liderança, ela não vai precisar estar me ligando, ela não vai precisar estar cobrando. Por quê? Porque isso vai ajudar a minha liderança, para que ele possa fazer o trabalho de supervisão. Amém? Muitas vezes nós reclamamos dizendo assim, nós não temos supervisão, nós não temos uma visita em nosso GC, mas para isso servem os relatórios também, para que nós possamos ajudar a nossa liderança, para que eles possam chegar a nós, se nós estamos precisando também de um auxílio, amém? Mas não somente isso, às vezes achamos assim, que o nosso pastor, ele precisa estar sempre nos ligando e nos perguntando como nós estamos, né? Sempre achamos que precisamos que o pastor sempre tem que estar perguntando como a gente está, mandando uma mensagem para ver se a gente vai vir, se está ok o trabalho, se nós vamos vir para um evento, se nós vamos vir para uma conferência, se nós vamos estar no TPL. Mas não, quando nós andamos na mesma visão e na mesma unidade, sabe o que vai acontecer? Todos nós sabemos que quando enviamos uma mensagem para os nossos grupos e colocarmos tal data, que vai haver tal evento, ou vai haver algum desafio, nós vamos ser os primeiros a cumprir e estar lá, amém, glória a Deus. É isso que nós precisamos fazer, é nos apaixonar pelo trabalho, nos apaixonar pela obra do Senhor. Então, muitas vezes nós somos mais apaixonados para fazer outras coisas que são até mais supérfluas, às vezes até num campeonato de algum futebol, algo mais simples que seja, mas nós damos mais tempo para essas coisas do que para a obra do Senhor. Então, Jesus Cristo, Ele diz assim, se vocês andam em união, se vocês andam em unidade, sabe o que acontecerá? Vocês terão cada vez mais intensidade contra o inferno, e vocês vão prevalecer contra o inferno, e vocês vão vencer, e vocês vão conquistar a cidade de Castanhal, porque vocês andam na mesma visão, porque vocês têm entendido que a igreja ela só anda se for um só corpo. Aleluia! Então é muito importante. O pastor ele fala, meus irmãos, vamos fazer um desafio aqui. Nós vamos investir na chácara Celeiro Liberdade. Naquele momento eu tenho que sentir no meu coração que isso vai ser muito importante, gente, para o reino de Deus. Sabe por quê? Porque eu vou te falar a verdade. Eu já fui de outras igrejas, e o preço que é cobrado para você ir num retiro espiritual é muito alto, gente. Recentemente estava com o pastor Emerson num retiro, o retiro foi R$160, né? E aqui a igreja, sinceramente, eu tenho visto que é uma igreja que doa o tempo todo, que ajuda, que facilita, para que os seus membros possam participar, para que eles possam contribuir, facilidade para contribuir, porque você, além de estar comprando um ticket daquele, você não vai ganhar prêmios, porque você pode ganhar, imagina você investir R$10 e ganhar algo que vale o triplo não, 100 vezes mais daquilo que você investiu. Então, para mim, isso aí é doação, amém? O que é uma igreja em unidade é quando ela oferta de verdade, porque a oferta, ela não é uma doação, a oferta é dar o teu melhor, a oferta é você retribuir com alegria, com adoração ao Senhor. E se você comprar um ticket desse que é R$10 e diz assim, eu vou fazer algo diferente, eu vou, nesse mês eu vou sacrificar
a minha saída com a minha esposa, por exemplo, a minha saída com os meus filhos, nesse mês eu vou investir R$ 200 na obra, não porque o pastor falou para você fazer isso, mas porque você sente a dor, a preocupação dos teus líderes, porque eles também querem alcançar o reino de Deus, mas você também quer fazer a mesma coisa, você também quer chegar com eles junto, você sabe que tudo que eles fazem não é em prol para eles próprios, nós já temos demonstrado isso, nós já temos falado isso, que tudo que nós fazemos não é para benefício próprio, mas é para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Isso só é, no caso, um exemplo que eu estou te dando, né? Se fala de um material, por exemplo, da obra do Senhor, né? Como para cuidar de pessoas, nós não damos a vez a mínima para esses trabalhos que são feitos, que são escritos. A igreja, ela tem sempre as suas dificuldades para fazer, né? E a igreja não custa, no caso, não lucra nada com isso. A igreja faz um material que custa praticamente o preço daquilo que foi feito, né? E as pessoas, elas não utilizam os materiais que a igreja tem. Então, faz 2 meses atrás, nós falamos sobre a questão do acompanhamento inicial. E é muito importante o acompanhamento inicial. Para que serve o acompanhamento inicial? O nome já diz, para você dar um acompanhamento para a pessoa que está chegando recentemente na igreja, que se converteu recentemente. É aquele trabalho onde você vai fazer de consolidação, você vai servir essa pessoa, você vai dar de amamentar essa pessoa, você vai fazer o papel de pai, o papel de mãe espiritual para essa criança nova na fé, e você vai cuidar ela desde pequena. Mas sabe por que às vezes nós não damos muito valor às coisas que nos são dadas? Porque às vezes nós não estamos andando em unidade. Nós achamos que simplesmente fazer uma coisa ali esporadicamente já foi o suficiente. E a Bíblia chama isso de fariseísmo, sabe por quê? Porque eles davam as suas sobras, mas os filhos de Deus, eles dão o melhor, amém? Os filhos de Deus, eles dão sem reserva, os filhos de Deus, eles contribuem com alegria, sendo na oferta, no dinheiro, mas também no seu tempo, no cuidado, mesmo que isso canse, mesmo que isso desgaste, sabe o que ele pensa? Aqui eu posso me desgastar, aqui eu posso me cansar, mas o meu eterno descanso eu terei nos céus, quando Jesus Cristo vier me buscar. Lá não terei cansaço, lá eu não terei pobreza, lá as riquezas que eu guardar, nada vai corroer, o ladrão não vai roubar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, Jesus Cristo, Ele pediu por isso, Ele pediu para que nós sejamos um. E esse é o nosso primeiro desafio que nós temos para o ano de 2019. Se nós queremos crescer, gente, se nós queremos alcançar a cidade de Castanhal e expandir ainda mais o reino de Deus, porque do jeito que nós estamos indo, né, do jeito que a igreja ela é, uma igreja que eu acredito e eu vejo isso, que é uma igreja sadia, que é uma igreja que não busca seus próprios interesses, mas busca servir as pessoas. Imagina nós espalhando o amor de Deus para todas as nações. Imagina nós espalhando a partir de Castanhal para outras cidades do Brasil, amém? E é isso que Deus quer através de nós. O primeiro desafio é que andemos em unidade. O segundo ponto, que esse eu vou frisar um pouquinho mais, é ser um líder constante e fiel. Porque até então, nós falamos sobre a questão de unidade. Só que nós podemos até ser unidos, nós podemos andar até em unidade por algum tempo, mas sempre nós esquecemos com o passar do tempo. Nós conseguimos manter isso em 1 mês, conseguimos manter em 2 meses, mas não temos constância na unidade. Nós não pensamos uno, e com o passar do tempo, nós vamos esquecendo. E eu posso resumir essa questão a uma parábola que Jesus Cristo ele contou, que está em Mateus 13, verso 1 até o 8, e eu vou ler para vocês, que diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande, que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. Enquanto todo o povo ficou na praia, então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo:
o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e se secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E outra ainda caiu em terra boa, deu colheita boa, a 100, 60 e 30 por um. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você já leu várias vezes essa parábola, né? E nós sabemos até o significado dela, porque logo após, mais abaixo, Jesus Cristo lhe dá o significado só para os seus discípulos, certo? E nós sabemos que a que caiu à beira do caminho é aquela que recebe a mensagem do reino, a pessoa que recebe a mensagem do reino. Como acontece conosco. No GC você fala de Cristo Jesus, na sua rua você fala de Cristo Jesus. No culto, quando você traz um visitante que não conhece a Cristo, um familiar, o pastor está ministrando, essa pessoa vai lá e aceita até essa palavra, e até escuta essa palavra. Certo, gente? Então, só que quando ela está escutando, ela não entende. Por ela não entender, o maligno vem e retira essa semente do seu coração, e ela não retorna mais, certo? Ela vai embora, ela diz que isso não é para mim. Eu tenho certeza que aqui não temos pessoas assim, porque eu vejo que todos vocês se converteram a Cristo, e estão aqui no treinamento de liderança. Então, nós não somos como essa pessoa que está sendo exemplificada aqui. Mas já vem a segunda, que a segunda semente caiu num lugar pedregoso, né, ou que havia muitas pedras, e é semelhante àquelas pessoas que recebem sim a palavra com alegria, elas entendem a mensagem, certo? Elas entendem a mensagem, mas sua raiz não tem profundidade e dura por um tempo, certo? Porque surge a perseguição, surge a tribulação, e por causa da palavra, por aquilo que eles acreditam, e logo após eles abandonam a fé, certo? Pode até haver alguém passando por algum problema como esse, aqui dentro de nós, pode até haver, porque até existem pessoas que nós ganhamos para Cristo, e essa pessoa ela não amadurece, e nós já trazemos ele para uma liderança, nós já trazemos ela para que ela se envolva conosco, só que esse não é o tempo ainda, porque ela ainda precisa ser retirada as pedras sobre ela, e quem retira as pedras, quem limpa as pedras é a palavra de Deus, é a consolidação, para que nós possamos consolidar uma pessoa. O nosso crescimento ele não se dá com velocidade, porque nós precisamos limpar, arar a terra, certo, gente? Então eu posso até jogar a semente, mas eu preciso tirar essa sujeira, e só que tira essa sujeira é a palavra de Deus, através da consolidação, do cuidado, como por exemplo, um acompanhamento inicial, onde você lhe dá aproveitar até aqui, de repente, você atende uma ligação do ministério ali cessando, e é enviado uma pessoa para você lá, e você vai lá, recebe essa pessoa no seu GC, mas você não vai trazer ela apenas para o seu GC. O que é que você vai fazer? Você vai colar nela, você vai ligar para ela, você vai perguntar qual é o dia que ela tem livre, você vai ter um momento com ela semanal, um compromisso semanal com ela. Mas se ela não for retirada, essas pedras, o que vai acontecer? Logo que ela tenha tribulações, logo que ela tenha alguns probleminhas só por causa da palavra, porque você sabe que esses probleminhas por causa da palavra vêm na escola, vem no colégio, vem na faculdade, na família, amém? E se você não ajudá-la a retirar isso constantemente, ela vai, com o passar do tempo, deixar de crescer, amém? Quantos entenderam aí? Digam amém. Então, esse cuidado que nós precisamos dar a essa pessoa é para que ela não tenha uma raiz rasa, ela possa aprofundar essa raiz, aprofundar o máximo que possa, até que vai chegar um momento que você não vai precisar estar mais semanalmente com essa pessoa,
Por exemplo, eu vejo isso, se o pastor ele quiser conversar comigo uma vez por mês, não tem problema nenhum, porque eu não vou me desviar de um mês para o outro. Eu já sirvo a Jesus Cristo com alegria, com amor, porque eu amo, independente se Jesus levar o meu pastor, eu continuo servindo a Cristo, porque eu já sei qual é o meu propósito na terra, amém? Certo, gente? Então eu não dependo mais do meu pastor Eben, não dependo mais do meu pastor Emerson para fazer o reino de Deus. Eu faço porque eu sei que eu nasci para isso, amém? Mas uma criança espiritual, ela não sabe disso, ela não entende isso. Então é necessário fazê-la compreender de que ela precisa criar raízes. Então, vamos com calma. Chegou uma pessoa nova, dê o máximo de tempo que você puder para essa pessoa. Ou levante alguém dentro do seu GC, um líder em treinamento, ou um filho na fé mais maduro, para também te ajudar a que ele possa fazer esse discipulado. Amém? Certo? Tudo bem. Então, depois dessa segunda semente que é jogada, aí eu quero tocar sobre a terceira, que essa eu acredito que é o maior problema da igreja na atualidade. E essa foi semeada entre os espinhos. Então, eu gostaria de pautar, mas com cuidado sobre esse assunto, sobre essa semente, porque esse é um dos maiores problemas que a igreja está passando na atualidade. Então, muitos acham que o problema da igreja é só falta de profundidade. Eu discordo um pouquinho dessa questão. Por quê? Nos dias de hoje, sério, você entra no YouTube, você encontra lá, os melhores pregadores do Brasil estão no YouTube. Então, se você quiser escutar uma boa pregação, com um bom ensinamento, você vai para o YouTube. Amém? Você sai da sua casa, você vem para a igreja, Adoração Church aqui. Gente, dificilmente você não vai sair aprendendo aqui. Porque o teu pastor está a semana inteira lá, ó, exercitando a palavra de Deus, aprendendo, orando, se consagrando para trazer algo sólido para ti. Não é verdade? Então, e isso eu estou falando de nós já aqui, dessa semente que caiu nos espinhos. Então nós vemos bons sermões, nos próprios blogs você vê estudos muito bons. Dúvidas são retiradas, se você tiver alguma dúvida teológica, saber alguma coisa teológica, escreve no Google, rapidamente vai vir um monte de respostas para as tuas dúvidas teológicas que você tenha. Então, esse versículo, se você for ver lá, olha, o que diz lá? Esse versículo aí não está falando que a pessoa ela se desvia. Você está compreendendo? A semente ela é lançada sobre os espinhos, mas não está falando que essa pessoa ela se desvia. Não está falando que essa pessoa ela parou de congregar. Não está falando que essa pessoa ela deixou de servir a Cristo Jesus. Não é isso que está falando aqui. Aqui fala que os afazeres da vida, como riquezas, coisas, preocupações, prazeres da vida, certo? Egocentrismo, não os fazem florescer nem amadurecer. Ou no caso, até dão um pouquinho de fruto, até dão um fruto. Tem pessoas que chegam a florescer, até dar frutos, mas o fruto ele fica verde, e não consegue amadurecer. Então, são pequenos frutos que nunca amadurecem. Então, hoje nós temos cuidados exagerados, buscamos muito o controle de tudo, a questão das riquezas, dos prazeres, eles podem sim incluir, ou no caso, o avanço, eles podem sim desviar o nosso verdadeiro ministério. Amém? Até a questão de o avanço profissional é bênção para a igreja? Mas quando eu passo isso à frente do meu ministério, não estou falando que a tua profissão não pode ser ministério, mas quando isso ultrapassa o ministério, o teu propósito no reino de Deus, com essa profissão, ele pode sim atrapalhar o reino de Deus na tua vida. Então, passatempos exóticos que nós temos muitas vezes, casas de férias de luxo, né? Investimentos financeiros, roupas de grife, carros de alto desempenho e muitas outras coisas. Esses prazeres da vida podem abortar o crescimento do reino. Eles nos desviam do nosso verdadeiro ministério e
estragam a colheita. A igreja, certo, gente? A igreja, ela nasceu para servir. E aqui diz no versículo, em Lucas 16:15, aquilo que é de muito valor para os homens, Jesus fala que isso é detestável para Deus. Amém? Aquilo que é de muito valor, aquilo que sempre busca para as minhas vontades, aquilo que eu quero para que seja cumprido os meus próprios desejos, que eu tenho tanto valor que se cumpra na minha vida, pode ser ou é detestável para Deus, dependendo da maneira como você busca isso. Então, por que eu estou tocando sobre esse assunto? Vamos pensar um pouquinho. Às vezes nós temos G6, por exemplo, começaremos com 40 G6 só no centro, certo? Nós vamos começar com 40 G6 no centro, e aqui no campus centro, né? E aí, ano que vem, nós multiplicamos 5, 6, 10, mas também fechamos 10. Aí, por que será que nós fechamos 10? Aí vou te dar os exemplos das pessoas que vêm fechando o seu G6. Muitos começam a dizer assim: eu não tenho mais tempo, certo? Agora o meu emprego não tem deixado eu poder vir ao GC. Os meus estudos não estão me dando tempo para poder continuar o GC. Sempre é alguma desculpa de que ele não tem tempo para discipular. Sempre é uma desculpa que ele não tem tempo para estar em alguma reunião ou num treinamento, certo, gente? Então, por quê? Porque isso tomou conta totalmente do seu tempo. Ele nunca tem algo para dar para Deus, mas porque a semente foi jogada, foi plantada, ele recebeu aquela semente, porém, ele não compreendeu qual é o propósito dessa semente, qual é o propósito da palavra de Deus, ele não compreendeu o reino de Deus. E quando ele cresceu no reino, quando chegou o tempo dele frutificar, para que ele possa gerar outras sementes, ele não consegue, porque as riquezas, os prazeres da vida, as preocupações da vida, as ansiedades da vida fazem com que ele volte para trás, ou ele diga assim: não dá para mim, ou faço tal coisa, ou faço isso. E a palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Tudo que se refere à riqueza, a coisas, é mamon. Tudo que é coisas é mamon. E quantos crentes, quantos líderes têm trocado mamon, no caso de Jesus Cristo, por mamon? Tem deixado a obra do Senhor pelas coisas, gente. Isso é algo muito sério. É um desafio grande. Nós queremos ganhar o castanhal para Cristo, mas nós precisamos fazer entender as pessoas, nós precisamos viver isso, de que nós podemos sim alcançar as coisas, mas isso tem que vir através dele, e não pelos meus próprios esforços. Deus, ele falava ao povo de Israel para eles trabalharem os seus 6 anos, mas no 7º eles não trabalhavam. Sabe por quê? Porque Deus dizia para eles assim: olha, nesse 7º ano vocês viverão através das minhas bênçãos, das minhas chuvas, da minha produção. Porque Deus nos ensina desde o início que nós devemos esperar nele, devemos confiar nele. Se a tua empresa vai crescer, não é pelos teus próprios meios, mas é pelo poder, pela graça, pela autoridade de Jesus Cristo, é pelo poder de Deus, pelas riquezas de Deus, é que nós vamos obter riquezas, amém? É pelo poder de Deus que essa igreja vai prosperar. Você acha que você vai prosperar por causa que você é bom demais? Você vai prosperar porque é o Senhor que vai abrir a porta para ti, e você vai abençoar o reino de Deus. Você vai precisar trabalhar sim, mas você não precisa fazer aquilo que não te compete. O que compete te dar riquezas, o que compete te dar as riquezas dessa terra. Quem é dono das riquezas dessa terra é o Senhor. Então, por isso, se você serve a Deus, aleluia, o dinheiro servirá a você, aleluia. Se você serve a Deus, as riquezas vão servir você, e não é você que vai servir as riquezas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo isso faz com que nós busquemos sempre a simplicidade no reino. Se eu não procuro e não busco coisas, eu vou trazer mais pessoas para mim. Você já parou para pensar, né? Se eu não tenho simplicidade,
Você já parou para pensar, se eu não sou acessível, as pessoas não vão chegar comigo, as pessoas não vão querer me escutar? Agora, se eu tenho simplicidade de Cristo Jesus em minha vida, e eu falar do amor de Cristo e viver daquilo que eu falo, as pessoas vão compreender, elas vão chegar a nós, elas vão ver que nós somos acessíveis, eles vão ver que em nós há o amor de Cristo Jesus. E, por último, diz que essa semente, certo? Ela cai em terra boa. Essa semente que cai em terra boa, diz que eu digo que essa tem que ser a realidade da igreja, né? Essa tem que ser a realidade da igreja. Nossa igreja, ela tem que viver como uma terra fértil, porque se nós temos terra fértil, toda vez que o pastor, o teu discipulador falar algo para ti, tu vais compreender, aleluia, tu vais discernir com sabedoria, e você vai colocar em ação e prática aquilo que está sendo ensinado à tua vida, aleluia. E lembrem, gente, que se você é terra fértil, não significa que você produziu fruto, que você é trigo, que não vai haver o joio lá no meio. Outra parábola, após complementando, Jesus fala sobre o trigo e o joio, mas ele disse, deixa lá o joio, não tem problema. Se no teu GC tem joio, não tem problema, deixa essa pessoa lá, mas continua sendo trigo, continua a produzir, começa a dar fruto em nome de Jesus Cristo, e faz com que a tua semente seja colocada em corações férteis. Não precisa você ficar perdendo tempo com essa pessoa. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o terceiro ponto que eu vou falar para você é sobre que o terceiro desafio é tornar-se um discipulador e multiplicador. Um desafio muito grande que nós temos é tornar-nos discipuladores e multiplicadores. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando veio o avivamento, em Atos 2, nós vemos que Pedro se levanta, aí ele começa a pregar, e aproximadamente 3.000 pessoas vêm a Cristo Jesus, né? Se convertem a Deus, se convertem dos seus maus caminhos, e aproximadamente 3.000 pessoas vêm a Cristo, certo? Então isso aí é adição. Eu vejo que a igreja, ela já passou por esse tempo, nós já temos muitas pessoas no meio da igreja. Eu não sei se eu estou errado, mas calcula-se que nós tenhamos entre 1.000 a 1.200 pessoas congregadas aqui. Então nós não precisamos mais adicionar pessoas, certo? Ou seja, sair, fazer um monte de evangelização, ganhar 100, 200, 300. Não, pastor, mas tem que haver a evangelização. É verdade, mas tem que haver evangelização com consciência. Vocês estão entendendo? Por que com consciência? Porque a partir de hoje, ou a partir de agora, a igreja, ela está visando algo muito maior. O que é maior? É fazer discípulos. E para eu fazer discípulos, não é somente eu sair e lançar as sementes, lançar por lançar. Porque se eu lançar por lançar, o que é que vai acontecer? Eu nunca vou me dar conta onde a semente brotou. Então, se eu lançar a semente e olhar, bom, aquela caiu em pedra, aquela caiu em espinho, mas aquela caiu em terra boa, então eu vou colar nessa terra ali. Se eu começar a fazer isso, o que é que vai acontecer? Eu vou começar a ser um discipulador. Porque se essa pessoa foi consolidada, se essa pessoa, as raízes dela se aprofundaram na palavra, porque você retirou as pedras, amém? Você fez a limpeza na vida dessa pessoa, o que é que vai acontecer? Você usou o acompanhamento inicial com ela, você fez tudo certinho, você buscou, orou por essa pessoa, você ligou para essa pessoa, você visitou essa pessoa, você deu a sua vida por essa pessoa, tá? Amém? A boa notícia é que essa pessoa vai se consolidar e você se chama amigo de Deus, né? Amigo de Jesus Cristo, porque aquele que dá vida pelas pessoas, aquele que faz o que o Senhor Jesus mandou, é chamado de amigo. Então nós já somos chamados de amigos, porque Jesus entenderá que você está fazendo o reino dele. E aí já vem uma parte totalmente diferente. Aqui em Lucas 6,40, eu quero ler para vocês, olha só. Diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Aleluia. Eu vou repetir para vocês: o discípulo
não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. A minha pergunta é: quantos querem ser como o Senhor Jesus aqui? Levante sua mão. Gente, escutem bem. O pastor Heber, eu já escutei o pastor Heber falando, já escutei o pastor Ivão falando isso, já escutei o pastor Emerson falando isso, as pastoras falando sobre isso. Nós somos pequenos cristos, não é verdade? Se eu sou um pequeno Cristo, significa que eu quero ser como Jesus Cristo. Mas eu só posso ser um pequeno Cristo se eu quero fazer o que Cristo fez. Entenda bem. Jesus curou as pessoas, curou. Jesus Cristo fez milagres, pregou o Evangelho, pregou. Falou sermões lindos, sim, ensinou. Mas sabe o que ele tinha de diferente? Ele sentava à mesa com os seus discípulos. Ele tinha contato com os seus discípulos, certo, gente? Ele lavava os pés dos seus discípulos. Diz a palavra de Deus que Jesus Cristo, olha só, Jesus Cristo era tão parecido com os seus discípulos, e uma vez eu fui analisar um pouquinho, que quando Judas, foi entregá-lo, teve que beijá-lo na face, porque ele era tão parecido com os outros, que não saberiam quem era o próprio Cristo, Então, porque eles tinham as vestimentas muito próximas, ele era simples como eles também, e todos andavam iguais. E aí Judas teve que beijá-lo na face para poder indicar quem era o Jesus Cristo, para ele ser crucificado. Então Jesus Cristo, ele estava sempre com os seus discípulos, ele orava com os seus discípulos, ele orava pelos seus discípulos, e além disso, ele orava por nós, porque nós lemos lá na oração sacerdotal que ele ora para aqueles que irão vir. Então, se eu quero ser um discipulador, eu tenho que fazer como Cristo fez, gente, não tem segredo. Eu tenho que fazer como Cristo fez. Se Jesus Cristo estivesse nos dias de hoje, em 2018, Jesus teria um telefone celular sim, ele teria o WhatsApp sim, e ele mandaria uma mensagem para Pedro lá, com uma carinha, com um emoji, lá mandava com um emoji para Pedro, e Pedro responderia para ele. Talvez, a gente não sabe, mas ele estaria por ali numa hamburgueria, sentado numa sorveteria, aqui na Praça do Estrela, conversando com os seus discípulos, E se ele fosse ministrar em outra igreja, e aí, rapaz, vem comigo, bora lá junto, não é assim? Eu acredito que seria a mesma coisa, gente. É porque às vezes, nós queremos fazer sempre as coisas dentro do nosso ninho, dentro da nossa casa, só na nossa panela. E às vezes tem uma pessoa dentro do teu GC que ele precisa apenas ser impulsionado. Você sempre está olhando para o joio, você sempre está dando oportunidade para aquele que já é carimbado, como o pessoal chamava naquele tempo, ficha repetida, Ficha repetida. Se alguém lembra, quando a gente pegava os cupons para preencher como se diz, aqueles álbuns de figurinha repetida, Você tirava as figurinhas para comprar, aí vinha a figurinha repetida. Tem pessoas que são figurinhas repetidas, o tempo todo é a mesma coisa, ela nunca muda. Quando a pessoa ela é algo repetido, e ela não quer essa mudança, você não vai descartá-lo, você vai deixá-lo lá, amém? Se o Senhor fazer a obra, você vai deixar o tempo, para que essa pessoa, ela possa ser, no caso, transformada. Mas eu venho te dizer uma coisa, continua, amém? Continua a jogar as sementes, continua a orar pelas pessoas do teu grupo. Se essa pessoa não te retornou a ligação, se essa pessoa ela não está sendo acessível, e você ligou para outra pessoa lá, e você diz assim, mas essa pessoa, o João lá, ele não tem papel de líder, ele não tem um posicionamento de um líder ainda, e ele também não tem... como é que a gente pode dizer, ele não tem um perfil de um líder. Pedro também não tinha, eu falo logo isso para ti. João não tinha perfil, Tiago não tinha perfil, e Jesus Cristo orou, antes de chamá-los, a noite inteira, no outro dia fala assim, venham e me sigam, e eles deixaram tudo por Jesus Cristo. Às vezes você está perdendo o seu tempo por pessoas que não querem saber, que estão como sementes em espinhos, e não querem saber de frutificar.
joga a semente nas pessoas que são terra fértil em nome de Jesus Cristo, que tem um perfil de seguidores de Cristo Jesus, que são capazes de deixar tudo por amor a Cristo, que não vivem mais por essas coisas terrenas, e você vai trabalhar neles, e eles vão se tornar discípulos de Jesus, e eles também vão produzir 30, 60, 100 por um, assim está escrito na palavra de Deus, aleluia. Então, Jesus Cristo, Ele fez isso, e eu também devo me tornar um discipulador e multiplicador. Lembre, gente, que se você fizer uma pessoa produzir uma árvore, ela vai dar 30, 60, 100 por um, aleluia. Não perca tempo com joio. Imagina se nós pegamos e acertamos 3 terras férteis, aleluia. Eu vou te dar um exemplo rapidinho, mas uma vez eu preguei o evangelho para um casal que eram traficantes, amém? Lá no bairro do Tapanã. Eu nunca esperava, gente, eu me lembro que eu fiz uma reunião com alguns pastores, com alguns líderes, ninguém queria fazer o trabalho de grupo de crescimento. Aí eles aceitaram fazer, abriram um grupo na casa deles. Eu lhe digo, pastor, que em 6 meses, 180 pessoas se converteram no bairro do Tapanã a Jesus Cristo, através dessas pessoas. Porque eles eram terra fértil, e eles ainda estão produzindo lá, gente. Ainda estão até hoje produzindo lá. Jesus Cristo, Ele está nos falando disso, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E antes assim de finalizar essa palavra, eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês. E gostaria de chamar aqui 2 pessoas, por favor, vem aqui à frente. 2 pessoas, tá bom? Pode ser homem, pode ser mulher. 2 pessoas, Rafa. Pronto. Gente, aqui eu vou colocar 2 tipos de pessoas, 2 tipos de líderes, tá? Aqui eu vou colocar o líder, certo? O líder que faz tudo. É o líder que ele toca a bola no meio da partida, né? No meio do meio campo, ele dá a pedalada, leva a bola para o canto do campo, cruza a bola, sai correndo e cabeceia, faz gol, comemora. Aquele líder que faz tudo. Então é aquele líder que chega lá no GC, ele começa o GC, ele canta, ele toca, ele ora, ele dá a palavra, ele dá até o lanche. Ele também é um anfitrião do GC, ele faz tudo, certo? Aí, o que é que nós vamos falar assim? Ele é uma bênção, gente? É uma bênção. É ou não é uma bênção? Alguém vai falar mal dele? Não. Eu não iria falar, eu ia falar, rapaz, você é um guerreiro, para você fazer tudo isso, e ainda tem emprego, tem filho, né? Ainda tem o jiu-jitsu, então é uma bênção, é ou não é uma bênção? Eu não vou falar mal dele, gente, mas nós estamos falando de desafio, fala assim comigo, desafio, nós vamos passar para um novo nível, para o next level, amém? Para um novo nível. Então, aqui está o perfil de um líder que trabalha, que é uma bênção. Mas aqui é uma terra fértil, amém? Certo? O teu nome? Jéssica. O seu nome é? Nathaniel. Então, a Jéssica é a terra fértil. A Jéssica, ela estuda, certo? Ela também tem pouco tempo, estuda, tem os seus afazeres, tem a sua casa, a sua família lá. Porém, ela decide ganhar uma vida para Jesus Cristo. Vai lá e ganha uma vida para Jesus. E o Natalino também vai lá e vai ganhar uma vida para Jesus. Pode ganhar. Vai lá. Eles ganham uma vida para Jesus, tá? São 2 GCs diferentes. Olha o que vai acontecer. Aí ele vai lá, ganha, fala de Cristo. Ele compartilha com a pessoa o amor de Jesus Cristo. Ganha esse menino para Jesus. Até aí tá normal, gente? Tá ótimo? Tá perfeito? Os 2 são um homem e uma mulher de Deus, sim ou não? Sim, ganharam, não tem nada de errado. Só que, vamos lá, ele faz tudo no GC, não é verdade? Só que ele ganhou essa pessoa para Jesus, lá no GC dele, ninguém ganha ninguém para Jesus. Eles amam vir para o GC, porque todo GC tem sanduíche de queijo com presunto, suco de cupuaçu, de graviola, certo? E o louvor é uma bênção, há bastante conforto, são bem servidos, a palavra do natalino é uma bênção,
E o Natalino na liga, são 18 membros no GC dele. 18, olha só. 18 membros. E aí ele liga para todo mundo, certo? Só que agora que ele tinha 18, com mais esse, ele tem 19. Natalino não fez nenhum líder em treinamento. Só que o GC da Jéssica, né? Da Jéssica é novo, recente. Tem só ela e uma anfitriã. Começou de baixo, né? E aí ela ganhou, qual é o nome? Ganhou a xará dela, outra Jéssica. Ganhou uma xará aí, né? E aí, o que é que acontece? Ela começa a colar, a Jéssica começa a colar da Jéssica, né? Começa a falar de Cristo. Aí ela usa, pela primeira vez, ninguém usa lá na adoração, mas ela decidiu usar o acompanhamento inicial. Muito bom, né? Ninguém usa, mas ela decidiu, de repente ela disse, não, eu vou usar o acompanhamento inicial. E colou na Jéssica. Toda semana, à sexta-feira, às 6 da tarde, se encontra com a Jéssica. Tomam um cafezinho juntos, e elas conversam aquilo que a Jéssica ficou lendo a semana inteira sobre um ponto. Por exemplo, elas falam sobre fidelidade a Deus. E aí começam a conversar só sobre isso, 30 minutinhos ali, pronto. Ora por ela, fortalece, e vai embora para casa, leva ela para o GC, leva ela para o culto, celebração domingo, faz a sua parte. Ele faz também a mesma coisa, só que ele tem 19 pessoas para ligar, ok? E aí, só escuta bem, a Jéssica, ela vai ficar uns 5 meses fazendo, uns 4 meses fazendo isso com a Jéssica, e ele já está há 2 anos com o GC dele e não multiplica até hoje, mas está lá lotado, uma benção, no Instagram fica bonito, fica colorido, quase todo mês tem aniversário, tem umas dinâmicas legais, mas se tu parar de ligar uma semana para sabe o que vai acontecer? Essa pessoa não vem mais. Sabe por quê? Porque ela tem raiz rasa. A palavra de Deus nela, não fez a limpeza. Ela não teve discipulado. Mas aí tu vai continuar, vai lá, vai ganhar uma alma para Jesus de novo. Pode ir lá. E vocês dois? Depois de 5 meses, cada uma sai para ganhar uma alma para Jesus. Tu vai ganhar uma alma e você vai ganhar outra alma para Jesus. Tá? Aqui a diferença é que a Jéssica fez uma discípula de Cristo Jesus. A outra Jéssica entendeu, olha só, gente. A outra Jéssica entendeu que ela precisa ser uma árvore que dá fruto. 30, 60, 100 por 1. Amém? Gente, o Natalino é uma bênção? Está fazendo a obra de Deus? Tá. A Jéssica também é, só que as duas Jéssicas compreenderam qual é o papel delas. E aí, agora que a Jéssica lá ganhou uma alma para Jesus, ela também ganhou outra alma, fazem o mesmo papel do Natalino, só que lá no Natalino tem 20 pessoas, e das 20 pessoas, já tem umas 3 que não querem vir mais, porque o Natalino não liga para elas, porque faz tempo que o Natalino não visita essas pessoas, porque na última GC que elas foram lá, o Natalino não deu muita atenção para essas pessoas, então elas ficaram de biquinho com o Natalino, e não vão voltar mais no GC, né? Por quê? Está centralizando tudo nele. Mas aqui, a Jéssica deu de presente um acompanhamento inicial para ela, para outra Jéssica. Só que a Jéssica também viu que era barato, só R$10, gente. E ela, só isso. E ela pegou e investiu também mais outro acompanhamento inicial e deu de presente para Maria. E a Jéssica deu de presente para o pastor Adilson, que não é pastor agora, né? Deu para o Adilson, para o senhor Adilson, certo? E aí, eles ficam fazendo esse trabalho durante os 4 meses, visitando e tal. Elas fazem um curso da igreja, trazem ela para inclusão. Ele também vai trazer para inclusão, mas só que vai ter uns 10 lá que não fizeram curso de inclusão, porque está tudo centralizado nele, então ele não tem controle de tudo. Lógico que tu não é assim, tá, Natalina? Só um exemplo. E aí, gente, elas fazem o curso de inclusão, e aí se abre novas turmas para o crescimento espiritual, e como eles estão cuidando só de uma pessoa a cada, a Jéssica, para ligar para outra Jéssica, ela faz isso, ainda tem algum momento, mas como ela já está se firmando em Cristo Jesus, agora ela está fazendo o papel de mãe espiritual com a Maria, amém?
e elas entenderam. Passou 4 meses, tá? Aqui tem 2 anos, mais 4 meses dá 8 meses. Aí elas começam a produzir, entender. Vamos dizer que em 10 meses eles saem para evangelizar de novo, começam a produzir, vão ganhar cada um uma alma para Cristo Jesus, e você pode sair para ganhar mais outra alma para Jesus. Aí tu fala assim. Aí no caso, o Douglas, ele tá certo, gente? Vamos dizer que o Natalino ligou para o Douglas. Alô, Douglas? Olá. Poxa, Douglas, faz 2 semanas que tu não vem para o GC. Faz umas 3 semanas que tu aparece no culto. Aí o Douglas fala, eu estou doente. Vem me visitar. Mas só que também, teu nome é? O Caleb, ele também não vem porque o pai não deixou ele vir, né? E aí está pedindo para mim para visitar, para conversar com o pai dele. Aí o Natalino tem que vir ali também. E tem as outras 18 ainda, que 3 que já não querem vir, né? Porque e pararam até de vir, diminuiu de novo, com mais 3 ficou o mesmo número de novo. Mas tudo fica centralizado nele. Gente, eu não vou continuar mais do que isso, tá? Mas vocês estão compreendendo o que está acontecendo? Tá. Aqui está o segredo do trabalho da igreja primitiva, certo? Porque Pedro, ele fez, escutem bem, gente, pastor Heber, pastor Emerson, certo? Pastor Matos, pastor Ivan, as suas esposas, os líderes fizeram o papel de adição durante um tempo. Durante um tempo, eles pegaram e estavam no púlpito pregando e tal, e conferência, e as pessoas convertendo, a adição aconteceu. Só que depois que a adição aconteceu, na palavra de Deus diz, lá na palavra de Deus diz que todos os dias eles faziam o quê? Eles repartiam a mesa, o pão, o alimento, ceiavam, jantavam juntos, tomavam café juntos, faziam algum momento juntos, louvavam ao Senhor no templo juntos. Sabe o que isso quer dizer? Que não centralizou mais nos apóstolos. Até o trabalho social não ficava mais na mão dos pastores, dos líderes. Sabe por quê? Porque cada um começou a entender o seu ministério e a contribuir com o reino. Agora imagina, se cada uma dessa pessoa foi discipulada, gente, escuta bem, eu não estou falando aqui, pode ser que a Jéssica, ela pare com 3 pessoas e cuide dessas 3 pessoas para sempre, e ela não precisa mais nem sair para buscar outras mais, ela apenas tem que dar o seu discipulado e cuidado às 3 pessoas que ela ganhou e fazer com que elas frutifiquem mais e mais. Então, se elas começarem a fazer esse trabalho de frutificação, sabe o que é que vai acontecer? Desculpa, tá? Mas o joio vai continuar sendo joio, gente. Pode ser que nunca frutifique porque não entenderam. Mas no meio da igreja, se nós continuarmos a jogar as sementes, nós produziremos trigo. E o trigo é a boa colheita. O trigo é o que o Senhor está pedindo para que nós possamos produzir. Se cada um deles forem consolidados e feitos discípulos para Jesus, gente, preste bem atenção, aqui nós temos 4, certo? O trabalho está há 2 anos, mas nunca frutificou. O que é frutificar? É multiplicar, porque até então não é só uma árvore, esses frutos são de quem? Do natalino, não é das pessoas lá, gente, esses frutos é do natalino, mas aqui, olha o que é que vai acontecer, no ano de 2019, no Achados, a Jéssica fez 3 líderes, e desses 3 líderes, um GC multiplicou para 3 novos GCs, porque não multiplicou crianças espirituais, pessoas que têm raiz rasa, pessoas que estão aprofundadas na palavra, cheias do Espírito Santo, conduzidas e discipuladas. Ela não precisa encher e lotar um GC para poder frutificar, ela precisa fazer um discípulo de Cristo e mandar ela, para que ela possa continuar frutificando, amém? Quantos entenderam? Então vamos aplaudir ao Senhor Jesus, amém? Obrigado, gente. E com essa dinâmica que nós terminamos, eu gostaria, nesse momento, sério, gente, eu gostaria assim que todos nós viéssemos aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração, vou aproveitar os pastores que estão aqui, para nós estendermos as mãos sobre vocês.
Por quê? Nós não podemos mais continuar nesse nível, amém, gente? Nós não podemos mais ficar esperando que só alguns façam o papel, mas nós precisamos fazer cada um o nosso papel de trigo, amém? Nós precisamos ser terra fértil, em nome de Jesus. Escutem bem, pastor, não sei se eu estou sendo ousado aqui, mas estou sentindo o Espírito Santo falar isso. Eu contabilizei, dos G6, tiveram alguns que fecharam, né? Tem alguns que abriram, mas assim, para dar o certo, aqui no centro, né? Nós temos aproximadamente 40 G6, 40 G6. Se nós continuarmos fazendo o mesmo papelzinho que estamos fazendo, só o líder faz, não usarmos os materiais, não fazermos, não cuidarmos e não fazermos discípulos de Cristo, gente, ano que vem, em 2019, no finalzinho, no último TPL, nós vamos ter de novo 40, 45, até 50 G6, pode ser que a gente tenha isso, mas não porque multiplicaram, alguns porque foram implantados, alguns porque dizem, eu quero ter um GC na minha casa, e vai ser dessa maneira. Mas nós podemos até ter 1.500 pessoas, mas não é por causa de vocês, gente. É por causa da adição, é pela unção que está na vida dos ministros, dos pastores, pessoas se convertem. Mas se você quer que essa unção esteja na sua vida, você quer ser um multiplicador, você quer ser um pastor pessoal, e não um pastor social, certo? Um pastor pessoal é aquele que fica no tete a tete, no 1 a 1, que cuida, ele é conhecido, ele se é conhecido a pessoa. O que é que vai acontecer, gente, em nome de Jesus? Em 2019, nós podemos ter 80 G6 para a glória do nome do Senhor Jesus. 80. E isso eu estou te falando, produção de um por um só. Eu estou falando que aqui só os líderes entenderam. Eu não estou falando que aqui o teu anfitrião entendeu, o teu líder em treinamento entendeu e outras pessoas entenderam. Eu estou colocando algo pequeno, que nós teremos 80 G6 no ano que vem. Mas, escutem bem, se nós compreendermos de fato, é sério que eu estou lhe falando, se nós compreendermos de fato como é feito o trabalho de Deus, eu acredito, pastor Heber, que no ano que vem, em 2019, nós podemos ter 100 G6, 100 G6, e não porque eu estou colocando aqui um número, nós vamos alcançar aqui, essa é a nossa meta, mas estou falando para ti, daquilo que é reino de Deus, do que acontece quando nós colocamos em prática o reino de Deus, o discipulado, funcionamos de verdade. 100 G6, eu não estou colocando aqui ou estipulando um preço não, um número para ti, mas estou te falando pela fé o que vai acontecer se nós colocarmos em prática. E se você colocar como, a partir de hoje, como um propósito seu e do seu pastor juntos, com unidade, um só corpo. Se nós fizermos isso, meus irmãos, eu tenho certeza, pastor, com 100 G6, nós podemos ter mais de 2.000 pessoas convertidas ao Senhor. Mais de 2.000 pessoas convertidas ao Senhor. E eu creio que a igreja ela vai passar por esse tempo de transição. Eu creio, estou orando por isso, pastor. Hoje eu estava orando e eu disse, Senhor, traz, Senhor, homens que queiram e mulheres que queiram fazer a sua obra, obreiros que queiram fazer a sua obra, que queiram expandir o seu reino, que amem mais ao Senhor, que amem mais o trabalho do Senhor do que a si mesmo. Que sejam capazes de amar mais as pessoas do que as coisas, amém? Então vamos colocar esse propósito, amém? Se nós entendermos, ano que vem nós vamos estar com 80 G6, no mínimo, mas em nome de Jesus, eu gostaria, em nome de Jesus, de termos 100 G6 até o ano que vem, amém? Então dê as mãos para o seu irmão ao lado, o nosso pastor vai fazer essa oração, amém, pastor? E nós vamos profetizar nessa igreja, essa multiplicação, não mais adição, amém? Nós vamos profetizar multiplicação a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu quero só, antes de orar, você pode soltar a mão da pessoa por um minuto? Eu tenho certeza que todos nós fomos abençoados com essa palavra aqui, não é verdade? Sexta-feira agora nós tivemos o casamento coletivo, casamos 4 casais, foi ontem à noite, foi lindo, né? Ver
aqueles 4 casais que já viviam juntos, mas buscando a Deus, a bênção de Deus sobre o seu casamento. Mas você sabe que eu fiquei pensando depois, se toda a igreja tivesse dado a real importância ao que foi esse momento, nós poderíamos ter tido aqui 15 casais casando. Só que o que ainda acontece conosco é que nós líderes achamos assim: espera aí, se é um casamento coletivo, isso não me diz respeito, isso diz respeito ao ministério de família, não tem nada a ver comigo, porque eu sou somente um líder de GC. Mas se de repente você entende o propósito e sabe que no seu GC tem um casal que está junto, mas está vivendo em fornicação, e a Bíblia diz que os fornicadores não herdarão o reino dos céus, porque eles têm relação sexual como casados, sem estarem casados. Você entende que você tem uma responsabilidade, que é a responsabilidade de conduzir essas pessoas ao reino de Deus, ao céu. Então, nós tivemos esse casamento, 4 casais, foi maravilhoso, eu fiquei muito feliz. Mas o fato é que nós ainda não trabalhamos como equipe. Pastor Richard falou da unidade, não é? Para vocês terem ideia, nós estamos construindo lá a estrutura do Celeiro Liberdade. Eu vou falar uma coisa para vocês, mas não é para assustar vocês. Eu estou com meu salário atrasado aqui na igreja. O fato não é que não entrou dinheiro na arrecadação dos dízimos e das ofertas. A questão é que nós estamos investindo tanto nessa construção e naquilo que nós queremos fazer para que para o encontro com Deus na sexta que vem esteja tudo pronto, que eu não consegui receber. Às vezes as pessoas olham para nós e elas têm uma visão diferente. A igreja é rica, então eu não preciso contribuir. Mas você tem algumas pessoas que te dão esperança. Por exemplo, o irmão Tonhão, o irmão Jacó foram lá ao Celeiro Liberdade e construíram uma churrasqueira. Fora as vezes que eles vão e empenham ali o seu tempo. Eu estou falando de voluntários, não é? A igreja se move por voluntariado. Pastor Emerson, que não tem nem o que falar, não tem nem palavras, né? Pastor Ivan na administração. Então, a gente tem, eu não quero ser injusto, tem muita gente boa aqui, mas por exemplo, pastor Antônio, pastora Fabiana, à frente do Confradoração, na venda dos canhotos para arrecadação para o celeiro. Aí a gente pensa o seguinte: espera aí, quem tem responsabilidade disso são eles dois. Eu não preciso me empenhar, eu não preciso vender, eu não preciso fazer. Só que você entende que nós somos uma família. E como o pastor Richard falou, existe também um sacrifício. Se você olha para mim e se você acha que toda a responsabilidade é minha ou dos pastores, então você precisa entrar um pouco mais nessa família. Você ainda não está muito inserido nela. Porque da minha parte, eu estou fazendo o melhor que eu posso, até ao ponto de não ter recebido o meu salário. Agora, se nós não podemos entender isso, que todo mundo tem que caminhar junto, que todo mundo precisa entender, peraí, é o Celeiro Liberdade, é o encontro com Deus, eu tenho gente no meu GC e eu não estou dando a mínima para o encontro, se tem gente inscrita, se não tem, tá? Eu não chamo o meu GC e digo: olha, o João está aqui para fazer o encontro, ele não tem dinheiro, vamos fazer uma coleta para a gente bancar a ida do João para o encontro, depois vamos fazer uma festa quando ele voltar, tá? A gente às vezes não tem essa mentalidade de unidade, na prática, é tudo muito romântico, não é? Eu tenho alguém que chegou de outro lugar, está perdido na igreja, e eu tenho o curso de inclusão, eu não tenho coragem de dizer assim: Richard, vai ter uma inclusão, vamos lá, pega aqui na minha mão, por favor, tu vai me deixar no vácuo. Olha, vai ter uma inclusão, vamos comigo, vou te levar, para você conhecer melhor a igreja. Então, nós não estamos aqui, pastor Richard não está à frente do TPL, da supervisão do GC, o nosso principal motivo não é apenas crescer,
Porque tem muita igreja sem GC que cresceu, tá? Nós temos igrejas aqui em Castanhal que não tem grupo de crescimento e é maior do que nós. Só que nós não queremos uma estrutura inchada, cujas pessoas não estão sendo cuidadas, discipuladas, são crentes vazios, superficiais. A gente não quer isso. Então o crescimento para nós vai ser consequência de pessoas saudáveis. Não vai ser por campanha, por conferência, por causa de oba-oba, não. Vai ser porque a gente tem pessoas sendo realmente pessoas que estão amadurecendo. Isso parte de uma mudança de mentalidade nossa. Então a obra de Deus, ela é muito importante. Nós não estamos dizendo que ganhar dinheiro é pecado, mas nós estamos dizendo que isso não pode estar acima de Deus. Esses dias visitei um empresário que disse para mim: pastor, estou rico, estou ganhando muito dinheiro como nunca na minha vida. Um irmão aqui da igreja: nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, pastor. Eu vou te falar, eu faço hoje o que eu quiser, eu tenho dinheiro para fazer, mas eu vou falar para o senhor, se o senhor me perguntar se eu estou feliz, eu vou dizer para o senhor: não estou. Ele falou para mim: o senhor sabe por quê? Porque no fundo eu sei que está me faltando algo, eu estou distante de Deus. Então eu fui ter um tempo com ele. Outra coisa, quando você está no centro do que você está fazendo, você faz com alegria. O pastor Richard falou muito bem. Às vezes você tem que ir atrás, você liga, mas vou te falar, quando você está fazendo o teu trabalho com alegria, no mínimo, você está tendo o favor, o respaldo de Deus. Eu recebi ontem no meu escritório um rapaz, nunca tinha acontecido isso comigo, entrou no meu escritório, nunca tinha visto ele na vida, veio se aconselhar comigo, por causa de um problema conjugal. Eu disse para ele: se você quer que Jesus transforme teu relacionamento, você precisa entregar sua vida a Jesus. Você quer? O cara caiu em prantos, em lágrima, e disse: sim, eu quero Jesus. Fiz uma oração de confissão de fé com ele, e ele se converteu no meu escritório. Sabe quantas vezes isso aconteceu comigo em 10 anos? Só essa vez. Quando aquele homem se converteu comigo na frente da minha mesa, e eu não falei nada demais, irmão, eu falei o que eu falo para todo mundo, mas veio uma graça de Deus no ambiente, uma unção, senti o Espírito Santo mover, o homem se converteu. Deus falou comigo: imediatamente, estou te dando um sinal. Esse sinal que eu te dou é de que eu vou trazer as pessoas. Tem pessoas que a gente nem vai precisar ir, elas vão vir até você. E se você estiver no lugar certo e preparado, você vai ter a palavra certa. E quando você tiver a palavra certa, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Ele vai convencer, e essas pessoas vão se converter e vão dizer: me ajuda. E nós vamos começar o discipulado com elas. Então, ser um líder, como o pastor Richard disse, é ser constante, fiel, é se colocar no lugar certo, e as pessoas, elas vão se convertendo assim, e trabalhando para a consolidação, buscando entregar a nossa vida e cada decisão que temos pela frente nas mãos de Deus. Então, não diga para Deus que você não tem tempo, mas diga: Deus, me ajude a administrar melhor o meu tempo. Vamos orar então? Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. E eu quero que você ponha diante de Deus a sua dificuldade com o GC, com o grupo de crescimento. Pastor Richard falou de várias. Qual é a sua? Fala com Deus agora, Ele quer te ajudar. Ele quer dinamizar isso na tua vida, no sentido de te ajudar a vencer isso. Oh Senhor, obrigado, Senhor, pela tua graça neste lugar. Obrigado pela tua presença aqui. Eu sinto, nós todos sentimos, que estamos nesta tarde debaixo da tua graça e favor. E o Senhor nos diz que é teu, Senhor, somente teu todo o trabalho, e o nosso trabalho é descansar em ti. Nos dá, Senhor, corações saudáveis, que sejamos líderes que frutificam com saúde. Senhor, que neste ministério o crescimento seja um reflexo da tua presença, da tua graça, porque na verdade, biblicamente, o trabalho principal é teu. A tua palavra diz que não há outro nome pelo qual possamos ser salvos, senão através do nome de Jesus.
não é o Heber Trigueiro, não é o Richard Lopes, não é o Emerson Costa, não é nenhum nome aqui que pode salvar, mas é só o nome de Jesus. Só há poder para salvar no nome de Jesus. A tua palavra também nos ensina que o homem pode ser convencido do seu pecado só através de uma pessoa, do Espírito Santo. Ajude-nos a sermos esses líderes que estão no lugar certo, estabelecidos, fazendo um trabalho não com peso, mas com alegria. Alegria, prazer em servir o reino de Deus. Senhor, e assim, que nós possamos ter para as pessoas que virão até nós, ou aquelas que nós vamos buscar, que tenhamos a palavra certa. Moisés teve medo de falar com o povo. O que eu vou dizer? Eu não sei falar muito bem, mas foi o Senhor que fez a nossa boca, foi o Senhor que nos deu a capacidade de nos comunicar. Oh Senhor, vem Espírito Santo sobre a vida de cada líder aqui nessa tarde. Vem sobre toda essa liderança, Santo Espírito, capacitando, fortalecendo, renovando, em nome de Jesus. E que o Senhor faça sobressair diante da nossa fraqueza a sua força, porque o teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Se não podemos falar, então capacita-nos a falar, Senhor. Ou capacita-nos para que o nosso testemunho seja maior do que as palavras, para que o nosso exemplo vá além das nossas palavras. Por isso eu te peço, nos dê, Senhor, dê à nossa liderança um coração saudável, que ama, que perdoa, que tem misericórdia, que tem compaixão dos perdidos. E dentro da tua medida de graça para nós, porque cada um tem a sua medida, que nós possamos estar com o coração contente, grato, feliz, alegre diante do Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo, e nós queremos te honrar fazendo o trabalho que temos feito. Pai, além de pedir que o Senhor abençoe a cada líder aqui, suas famílias, seus trabalhos fora, no que diz respeito a uma empresa, sua profissão, que o Senhor possa abençoar a cada um deles, os fazendo prosperar, crescer, avançar. Mas eu oro também, como o Senhor Jesus nos ensinou que deveríamos orar. Ele disse: rogai ao Senhor da seara, para que levante mais trabalhadores para a sua seara. Os campos estão brancos, nós precisamos colher isso. Senhor, oramos a Ti, obedecendo ao ensinamento de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Pai, nós oramos e clamamos a Ti nessa tarde. Nos dá mais trabalhadores para a seara. Levanta líderes, levanta pessoas comprometidas. Hoje, Senhor, as pessoas querem ser livres de compromisso, mas elas não entenderam que quanto maior a liberdade que se tem, maior também a responsabilidade que vem com ela. Quanto mais livres somos, mais responsáveis também nos tornamos, porque quanto mais livre alguém é, então ele precisa saber quais as decisões que precisa tomar daqui para frente. Então, se queremos ser livres, precisamos entender que com a liberdade vem a responsabilidade de saber ser livre. Mas as pessoas, Pai, não querem, na verdade, ser livres. Elas querem ser livres de uma maneira que não é bíblica. Mas nós queremos que o Senhor levante pessoas livres biblicamente, pessoas livres que entendem que, apesar de serem donos da sua escolha, mas decidem: eu entrego minha vida a Jesus, a minha força, a minha saúde, o meu vigor, a minha juventude, a minha vida, eu entrego. Como Josué disse: vocês podem servir a quem quiserem, aos deuses dos vossos pais, mas eu quero dizer para vocês que eu fiz uma escolha: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós nessa tarde diante de Ti,
com os céus abertos sobre nós, diante do teu reino, diante dos anjos, diante dos teus olhos, nós fazemos uma escolha, nós e a nossa casa, nós serviremos a ti, Senhor, nós e nossas famílias, esta igreja, nossos GCs, nossos grupos de crescimento, com a nossa vida, com a nossa capacidade, nós serviremos ao Senhor. E que o Senhor seja louvado, e que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado nesta igreja, em nossas vidas, pelo poder do nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada hoje aqui. Continua nos conduzindo nesse final de ano, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia.